falar hoje sobre Estevão. Na terça-feira passada, provavelmente foi falado sobre o avivamento na vida de Pedro. E eu convido os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e o versículo 1 em diante. Nós temos bastante leitura hoje. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto os irmãos procuram, nós vamos orar. Deus querido, Deus maravilhoso, neste momento, Senhor, obrigada mais uma vez por estarmos na Sua presença. Obrigada, Senhor, mais uma vez, meu Deus, por se fazer presente neste lugar. Obrigada, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação da nossa alma. Obrigada porque o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, o qual jamais será apagado. Obrigada, Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, envia Teu Espírito Santo aqui, Senhor, para coordenar, meu Deus. Envia Teu Espírito Santo para falar com a Tua igreja. Envia Teu Espírito Santo, Senhor, para doutrinar a Tua igreja, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela luz que o Senhor nos deu. Obrigada pela luz do entendimento que o Senhor nos deu, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Quem achou a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Diz assim o título: A instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélyto de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Amém? Nós lemos aqui o contexto, para nós não cairmos de paraquedas, simplesmente falarmos de Estevão aqui, pensar Estevão da Bíblia e começarmos a falar, mas vamos entender de onde Estevão vinha, O livro de Atos, como nós já falamos, foi escrito por Lucas, e o Evangelho
se propagou, né? No livro de Atos é o livro que a gente mais vai encontrar personagens diversos, nomes diversos, pessoas diversas. Nós vamos encontrar personagens famosos e personagens não tão famosos assim, mas que fizeram grandes coisas e foram registrados, né? E havia ali, né, devido às duras perseguições da alta liderança depois da morte de Jesus, a gente viu que os apóstolos começaram a passar por episódios difíceis, até mesmo Pedro, né? E por diversas vezes eles eram lançados na prisão. No livro de Atos nós vamos ver que numa dessas idas para a prisão, os apóstolos estavam lá e de repente as cadeias se romperam ali, as portas se abriram e o anjo do Senhor abriu a prisão para os apóstolos. Então o Senhor ele confirmava na vida dos apóstolos a aprovação do ministério deles, através de sinais, prodígios e maravilhas. Mas eles saíram das prisões e eles saíram dispostos a continuarem a falar, continuarem a pregar. Eles eram constantemente interrogados, perguntados: você acredita mesmo nisso? Essa é a sua fé? Essa é a sua última palavra? E eles não voltavam atrás, mesmo sabendo que depois da interrogação haveria açoites, ameaças e às vezes até a morte. Né? Então eles sabiam o destino, eles não se preocupavam porque eles sabiam que se eles fossem destinados à morte, eles sabiam para onde eles iam. Então a morte não era um problema para eles, a morte não era uma ameaça para eles, né? E o número só crescia, a perseguição também aumentou, a igreja não podia mais ficar restrita a Jerusalém. E Estevão e Filipe são duas pessoas que vão se destacar a partir do capítulo 6 de Atos. Eles não são apóstolos, mas eles vão se destacar. Tudo bem, tem outras pessoas, mas a Bíblia vai dar ênfase, o autor de Atos vai dar ênfase aos feitos de Estevão e Filipe. E nós vamos entender por quê. Numa dessas terças-feiras nós falamos de um dos feitos de Filipe, né? Quando ele desce a Samaria, ele prega a Samaria, os samaritanos são evangelizados e se rendem a Cristo. Pedro vai para lá e impõe as mãos sobre eles, eles são cheios do Espírito Santo. Nessa ida de Pedro lá acontece algo muito interessante e engraçado. Um homem chamado Simão, que também tinha se convertido ali pela pregação de Filipe, ele viu que quando Pedro colocava as mãos nas pessoas, as pessoas recebiam o Espírito Santo. E ele achou isso muito legal. Ele também queria. Então ele chegou até Pedro e falou assim: quanto custa? Quanto custa isso? E aqui a gente pode ver o temperamento de Pedro. Pedro olha para ele, repreende, escorraça e fala que vai vir todo tipo de maldição contra ele. Pedro queria dizer assim: você acha mesmo que isso se compra? Né? Você acha mesmo que o dom de Deus é comprado com dinheiro? E é isso que as pessoas lá fora não entendem. Né? É isso que as pessoas lá fora não entendem. O que pessoas simples fazem na igreja, sentadas numa cadeira, olhando para alguém pregar, alguém falha como eles. O que eles esperam? Só que eles não entendem que quando nós estamos aqui, o Espírito Santo habita neste lugar. Glórias a Deus, né? E era o que acontecia. Simão achava que tinha uma mágica nas mãos. E era muito legal se isso fosse passado para ele. Por quê? Ele era negociante, ele ia fazer um grande dinheiro com isso, né? E o Senhor o repreendeu duramente. Só um episódio que aconteceu. E Estevão vai aparecer nesse capítulo 6. Veja, a igreja crescia e se multiplicava. Antes disso, nós vamos ver um episódio de onde? Escândalo. Aonde? Capítulo 5, Ananias e Safira. Né? Eles mentiram. Aí, por que eu falei isso? Hoje não é diferente, a igreja continua dando escândalos. Então o escândalo não pode ser barreira para o crescimento. Porque lá atrás não foi. Tinha escândalo também. Mas a igreja crescia e se multiplicava. Então o escândalo não é barreira para crescimento. E também não é desculpa. Né? Muita gente fala: não vou na igreja porque é muito escândalo, é muita hipocrisia, né? É muita coisa errada. Eu vejo a pessoa lá no púlpito falando uma coisa, depois eu vejo lá na rua sendo outra coisa. Faça você sua parte.
A igreja é um local mesmo para as pessoas que estão machucadas, doentes, pecadoras, que precisam de reparação. É por isso que a gente está aqui. E Estevão vai aparecer nesse momento, do capítulo 6 em diante. O nome Estevão significa coroa. Nós vamos entender por quê, tem tudo a ver com a história dele, né? E havia então, o que estava acontecendo exatamente no capítulo 6? Como eu disse, a igreja cresceu. Quando cresce, tem prós e contra, não é assim? Cresce, vem os prós e os contra. Os prós porque vai ter muitas mãos para ajudar, muita mão de obra, muita oração. Os contra, muita divergência, né? Eu não penso igual a você, você não pensa igual a mim. E aí, quando a gente cresce com essa divergência, ok, mas quando a gente faz dessa divergência um cavalo de Troia e começa a discutir, começa a brigar, a tendência é se separar, né? E naquele tempo, por causa da barreira linguística, tinha lá um grupo de hebreus que falavam hebraico e grego, e tinha um grupo helenista, que era o que falava só grego. Ambos judeus, ambos ali na fé. O que acontecia? Como a igreja cresceu muito, lembra que eu falei para vocês que a igreja primitiva tinha a missão de amparar os órfãos, as viúvas, os pobres? A igreja cresceu também o número do quê? Dos pobres, das viúvas, dos órfãos. E os 12 apóstolos não conseguiam dar conta de tudo isso. A Bíblia fala que eles não conseguiam pregar, ensinar, tirar um tempo de oração. Eles precisavam tirar um tempo de oração, de estudo, e ainda servir, procurar quem estava precisando. E o que aconteceu? O grupo de fala grega disse assim: as nossas viúvas estão sendo desprezadas, elas não estão sendo amparadas devidamente. E aí, não sou eu, hein? Então, vê se acabou lá a bateria. Não é bateria não, é energia. Deu certo. E o problema que havia ali naquele primeiro século era a quantidade de viúvas. Por quê? Ser viúva era meio que difícil ali, né? Em Roma. Podia ser uma viúva. Quando a gente tem uma coisa, né, de falar viúva e pensar numa mulher velha. Mas ali, viúva eram mulheres jovens até velhas. E o porquê que era um problema? Se essa viúva ela não tivesse um parente homem que pudesse dar um amparo para ela morreria. Ou ela se submeteria a coisas ruins para ela comer, né, para ela viver. E a igreja ficou responsável de cuidar dessas mulheres. A igreja primitiva, ela amparava essas mulheres. E a gente vê uma preocupação lá no Antigo Testamento do próprio Deus, que ele fala: cuidai das viúvas, cuidai dos órfãos e cuidai dos pobres. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, você vai ver isso, e você vai vendo que Deus sempre fala: gente, lembra dos pobres, lembra dos órfãos, lembra das viúvas, sempre. E não é diferente nos nossos dias. As viúvas continuam existindo, os pobres continuam existindo e os órfãos também continuam existindo, e em proporções muito maiores. E aí o que eles fizeram? O servo de Deus, ele tinha que dedicar a sua vida, os 12 apóstolos, no ministério da oração, no ministério do estudo e também fazer a obra missionária. Era difícil, né? E as necessidades foram aumentando de tal forma que eles precisaram então fazer uma reunião entre eles, né? E alguns estudiosos dizem que essa necessidade que aumentou também era porque os 12 apóstolos falavam aramaico e as viúvas era a fala grega, então eles não conseguiam se comunicar, né? E estava tendo ruído de comunicação. Isso, em alguns conteúdos nós lemos isso. E eles começaram a se estranhar: está dando preferência? Você está dando preferência para aquele grupo? As nossas viúvas aqui estão desprezadas e tal. E isso despertou murmuração, descontentamento no grupo.
em qualquer grupo, na igreja, na escola, na família, o descontentamento leva à murmuração, que leva à separação, que leva à briga. É tudo assim, é uma raiz, né, que precisa ser cortada. E eles fizeram isso. Por um momento, pode-se dizer que teve alguma separação ali de raça. Talvez eles tivessem se esquecido que o Senhor Deus falou assim: para mim não há gentil, nem grego, nem judeu, nem macho, nem fêmea, todos são iguais. Talvez eles tivessem se esquecido, era tanta demanda. Às vezes, irmãos, quando nós nos dedicamos muito à obra, nós esquecemos de alguns detalhes. Então é necessário que às vezes a gente pare no meio do caminho e olhe mais em cima. Quando a gente está muito no processo, a gente não consegue ver quem está trabalhando mais, quem está trabalhando menos, quem está pregando mais, quem está pregando. É importante sair um pouquinho e olhar, né? E foi o que os apóstolos fizeram. Eles pararam, se reuniram, oraram e falaram assim: vamos escolher 7 homens para essa tarefa de servir as mesas. Quando a Bíblia fala servir as mesas, não quer dizer literalmente servir as mesas, mas cuidar da parte financeira. Imagina só que dificuldade para um pastor. Algumas igrejas amam, mas é uma dificuldade grande para o pastor pastorear, ser tesoureiro, né? Fazer tudo isso. Às vezes vem um irmão e fala assim: ó, eu quero ofertar 50, mas eu tenho uma nota de 100, me dá um troco. Eu quero agora, né? E não é difícil. É difícil para alguém fazer a administração toda. Imagina de um monte de gente, né? E aí a Bíblia fala que foi levantado então Estevão, Filipe, não o apóstolo Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. 7 homens, mas Atos vai destacar Filipe e Estevão, né? Não que os outros não fizeram, mas foi destacado Filipe e Estevão. Esses homens eram homens que fariam serviços que aos olhos de muita gente eram serviços que não tinham importância, mas que os apóstolos disseram assim: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, e eles vão dar continuidade sobre esse importante negócio. Então servir, ajudar, é um importante negócio da igreja, né? É um braço da igreja que faz o nome do Senhor ser glorificado. Então não é para ser negligenciado, né? E para essa função, eles não fecharam os olhos e falaram: você porque você é alto, você porque você é magro, você porque você não tem filho, você porque não é casado. Não. Eles falaram assim: nós vamos escolher 7 homens com boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. O currículo, o requisito do currículo era esse. A gente abre um parênteses aqui e a gente fala assim: ter sabedoria ou parecer ter sabedoria é fácil, dá para enganar. Parecer ser cheios do Espírito Santo, dá para enganar também ou não? Dá. Tá cheio de charlatão aí, ao ponto de você desligar uma live e falar que eu fui revelado, Deus falou comigo. Tá cheio de charlatão. Mas tem uma coisa que não dá para enganar por muito tempo, que é o quê? A boa reputação. A boa reputação, ela não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Ela vem carregada de quê? De exemplo, de amor, de respeito aos outros, tempo de convívio. Então não dá para você falar assim para um irmão que você conheceu há 5 minutos que ele tem boa reputação. Mas é toda uma construção que esse irmão vai ter diante de você. E você vai falar assim: nossa, eu conheço esse irmão há 30 anos. E ele nunca saiu da igreja. Eu nunca vi esse irmão dando mau exemplo. Através da boa reputação que nós provamos se nós somos ou não somos crentes, cristãos.
A boa reputação é uma consequência da salvação. Então, mas eu estou vendo um monte de crente indo para a igreja que não tem boa reputação. Veja o que eu acabei de falar. A boa reputação é resultado da salvação. Então tem muito crente que não é salvo. Tá tudo bem. Toma a Santa Ceia, participa dos cultos e está dando um mau exemplo. Você vai, naquele último dia, justificar esse crente? Não, vai ser muito difícil você se justificar, você se explicar. Então cada um. Amém? Então a boa reputação é uma missão que foi colocada para nós. E se hoje essa missão fosse dada para a igreja nos dias de hoje, ia ser fácil ou difícil achar 7 com boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria? Difícil ou fácil? Difícil, porque há muita gente desqualificada que ensina por aí. Há muita gente sendo ungida. Gostei de você vai ser pastor. Vamos ungir você a pastor. Pronto, acabou. Ele já é pastor. Amanhã ele vai ser apóstolo, depois ele vai ser bispo, depois não tem mais o que fazer com ele em cargo, que ele já subiu tudo. E tem muita gente por aí recebendo tempo para falar, microfone, oportunidade. Mas não quer dizer que a pessoa está com boa reputação. Não quer dizer que a pessoa é cheia de sabedoria. A boa reputação, ela não deve ser percebida por mim, ela deve ser percebida pelos outros. Eu não posso falar assim, mas eu dou bom exemplo. Não, peraí. Quem tem que falar se você dá bom exemplo? Quem convive com você. Por isso que eu acho meio estranho, por exemplo, quando sempre achei um pastor casado vai pregar sem a esposa, né? Quem vai testemunhar se ele é bênção é a esposa. Às vezes ele está lá, eu faço, eu ajudo, na minha igreja vai um monte de gente. Às vezes a esposa está sentada e fala, em casa você é um terror. Porque quem convive é que sabe, né? Quem convive é que sabe. E então a boa reputação, ela tem que ser reconhecida pelos que estão dentro e fora da igreja, principalmente pelo mundo. O mundo tem que olhar para o cristão e falar, vou contratar porque é crente. Vou falar com ele porque ele é crente. Vou contar com ele porque ele é crente. E hoje a gente vê o contrário. Não contrate porque é crente. Não empreste dinheiro. É crente. Não vai pagar. Sim ou não? Eu não faço negócio com crente. E ser irrepreensível, quando a Bíblia fala assim, seja irrepreensível, não quer dizer assim que você não tem nenhuma perseguição. Quer dizer assim, você pode até ser acusado, mas essa acusação é válida? Né? Não pode ser. Você pode ser caluniado, mas essa calúnia é verdadeira? É isso? E o que aconteceu com Estevão? Estevão foi encurralado por causa de calúnias. Mas a diferença é que essas calúnias não eram válidas, elas não eram verdadeiras. Boa reputação envolve ser vigilante, como ele foi, prudente, honesto, sóbrio. Quando a Bíblia fala sede sóbrios, a pessoa que está... A gente estava vindo para cá, a gente estava vendo um bêbado, né, mãe? Indo para lá, para cá, a gente até falou, Rian, aquele ali é bêbado, não pode tomar cerveja, que fica assim, não sabe voltar para casa, e assim por diante. Um bêbado, ele não é sóbrio. Que redundante falar isso. Mas a Bíblia está falando, sede sóbrios. O que a Bíblia está falando? Sede domine a sua mente, domine o seu corpo, domine a sua boca. Isso é ser sóbrio. Você ter domínio sobre tudo. O bêbado não tem domínio. Ele vai para lá, vem para cá, ele bate o pé, fala, nossa, está
sangrando, nem estou sentindo a dor. Aí ele xinga, ele bate, ele fala que ama, ele não tem domínio, ele beija, ele cospe, ele bate, e no mesmo momento ele abraça. Ele não tem domínio, ele não está sóbrio. A Bíblia fala, sede sóbrios, ou seja, domine-se. Domine-se. Controle do corpo, controle da mente. E aí Salomão vai dizer assim para a gente: mais vale ter um bom nome, não é um bom sobrenome, tá, gente? Ah, eu sou conhecido na cidade, porque meu nome é tal. Não, Salomão está falando, mais vale ter um bom nome. Quando alguém fala seu nome, a pessoa fala assim, servo de Deus. Boa reputação ele tem. Mais vale ter um bom nome do que muitas riquezas. E mais vale ser querido do que a riqueza e o ouro. Mais vale ser estimado do que a riqueza e o ouro. Vamos voltar lá para esse livro. Então, todo mundo entendeu o que é boa reputação? Qual era o currículo mesmo? E sabedoria. Muito bom. E aí, a Bíblia vai falar ali de Estevão. Por que a Bíblia vai falar de Estevão? A Bíblia até fala assim, ó. Olha só que o autor fala no versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. E este parecer contentou toda a multidão. O que está falando aqui? Essa decisão de escolher os 7 trouxe alegria para a multidão. Agora as viúvas vão ser abençoadas. Aí olha só. E elegeram, escolheram Estevão. O que está falando depois da vírgula? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois? Mas o que mais? Está vendo? Vai falando os nomes e não fala mais nada. O autor faz questão de falar: escolheram Estevão, homem cheio do Espírito Santo de sabedoria, e Filipe, Nicador e Prócoro. Está entendendo o que o autor quis dizer aqui? Estevão era qualificado, altamente qualificado. Todas as pessoas que conviviam com Estevão davam um ótimo testemunho de Estevão. Estevão possuía boa comunicação. A Bíblia vai falar que Estevão era um grande teólogo. Estevão tinha faculdade? Não. Estevão aprendeu aos pés de Gamaliel igual Paulo? Não. Mas Estevão tinha o Espírito Santo. Filipe era honesto, era cheio do Espírito Santo também, mas hoje a gente vai falar de Estevão. A Bíblia vai dizer, nós lemos aqui, que depois que eles escolheram, os apóstolos foram e impuseram as mãos sobre os 7. O que quer dizer impor as mãos? Dando autoridade para a missão. Ó, essa missão aí está abençoada, vai em nome de Jesus. E eles foram. E aconteceu algo impressionante. O povo estava acostumado a ver sinais, prodígios e maravilhas pelas mãos dos apóstolos. E de repente, Estevão sai desses 7 e começa a agir pelo Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que, no versículo 8, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia o quê? Prodígios e maravilhas entre o povo. Ele não era apóstolo, mas ele era cheio do Espírito Santo. Deus tinha agraciado Estevão de dons espirituais. Aqui mostra que Deus, ele dá o dom para quem ele quer, ele não olha cargos. E para os apóstolos, o ministério da palavra havia sido reservado para eles. Pode ver que ele fala que nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Mas Deus abre o ministério da palavra para Estevão. E Estevão começa então a falar da palavra, proclamar a palavra, amar a palavra e morrer pela palavra. E as pessoas denominadas sábias e entendidas da sinagoga, que nós lemos aqui, a sinagoga tinha 3 sinagogas. Atos diz aqui, no livro de Atos, congregando. A sinagoga de Cirineu e Alexandrinos, quem lembra do Simão Cirineu? Qual foi o papel do Simão Cirineu na Bíblia? Ele carregou a cruz.
carregou a cruz, ele veio de lá. E a outra sinagoga era Cilícia e Ásia, que hoje é a Turquia. Quem veio de lá? Quem congregava na Cilícia na Cilícia e na Ásia? Saulo. Então aqui, 3 sinagogas. Por que elas eram separadas? Tinham diferenças culturais só. E eles sabiam muito, e eles começaram a disputar com Estevão. Mas onde está escrito isso? Mas por que isso? E a Bíblia fala que ninguém conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Um debate, ele ganhava, e o povo não aceitava o que ele falava, porque o resumo do que ele falava tinha um Messias, esse Messias morreu, esse Messias ressuscitou e esse Messias voltará. Mentira, o Messias não veio. Então esse era o problema. E ele ainda falava assim, e o Antigo Testamento fala do Messias. E ele era muito sábio e era empoderado. Esse é o verdadeiro empoderado do Espírito Santo. Ele tinha conteúdo, ele estava apto para doutrinar a igreja, ele tinha a palavra na ponta da língua. O que é ser cheio do Espírito Santo? Antes da gente adentrar na história de Estevão, o apóstolo Paulo disse assim em Efésios: não se embriaguem com vinho, ao invés disso, encha-se do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo é andar debaixo do controle de Deus, é andar debaixo da ordem do Senhor, e nenhuma força, nenhuma opinião é capaz de derrubar quem está conectado com Deus, quem está conectado com o Espírito Santo. O crente que é cheio do Espírito Santo, ele não é Maria vai com as outras, sabe? Ele não é aquele que hoje ele é crente 100% e amanhã, porque ele admira alguém, essa pessoa tende para um outro lado e também pende para aquele lado. Cheio do Espírito Santo é que nenhum ídolo, e quando eu falo ídolo, não estou falando aqui da imagem, mas eu estou falando do ídolo que o nosso coração constrói ídolos. Se a gente não cuidar, o trabalho vira um ídolo, né? O ministério vira um ídolo. E aqui, quem é cheio do Espírito Santo, nenhum ídolo é capaz de tirar o foco de quem está empoderado do Senhor, né? Estar cheio do Espírito Santo não é algo momentâneo, não é uma visita, e também não acontece de uma vez, de uma só vez. Eu fui uma só vez e estou cheio do Espírito Santo. Nós vamos nos encher do Espírito Santo até o fim da nossa vida, porque sem o Espírito Santo não é possível dar um passo nessa terra. Nós seríamos consumidos, né? Ser cheio do Espírito Santo é ter a vida controlada, as palavras. E Cristo disse isso em outras palavras. Ele disse assim: se você crer em mim, rios de água viva fluirão de você. Veja que esse rio não vem de fora, ele vem de dentro. O Espírito Santo dentro, verteria do nosso interior. Então, nós, cheios do Espírito Santo, precisamos pedir para o Senhor nos encharcar dessa água viva, para que nós possamos transbordar. O nosso copo, ele só vai transbordar daquilo que já estava lá. Então, se o copo é cheio de ira, ele vai transbordar alegria? Não, ele vai transbordar ira. Se o copo está cheio de tristeza, ele vai transbordar tristeza. Então, o copo transborda do que você já está encharcado. Então, que hoje nós possamos estar encharcados da presença de Deus, né? Ser cheio do Espírito Santo não é uma sugestão, não é um pedido. É uma ordem: sede cheios do Espírito Santo. E nós não temos como dar sem primeiro receber. Então, nós não temos como sair comissionados, que nem esses 7. Vamos em missão, sem antes nós nos prepararmos, nós lermos, nós aprendermos. Quantas pessoas vêm para a igreja e do nada elas falam assim: não, eu quero ser pregador. Mas quantas vezes você estudou, você vai no culto, você frequenta culto de ensino, você vai em alguma escola dominical, você lê? Não, assisto só YouTube.
vejo as pregações lá e aprendo tudo e estou pronto. Né? Isso é custoso. É custoso. Pregar é custoso. Né? Você tem um tempo de preparo, fora as retaliações espirituais que você acaba enfrentando, porque você está manejando a palavra da verdade. Através dessa palavra muita gente vai abrir os olhos e o diabo não quer. Através dessa palavra muitos casamentos podem ser reconstruídos, divórcios anulados, e o diabo não quer. Através dessa palavra você pode resgatar seus filhos de algum abismo, e o diabo não quer. Então a palavra de Deus, há uma luta na pregação da palavra de Deus. Durante a palavra de Deus, as pessoas parecem que sofrem de incontinência urinária, né? Até a palavra está todo mundo sentado. Começa a palavra, vontade de fazer xixi, vontade de ir no banheiro, vontade de beber água. Aquele copinho lá cheio de estrala, de um monte de gente. Na hora da palavra, né? Na hora da palavra que a gente vai comentar alguma coisa. Na hora da palavra que a gente de repente fala, tá frio, né? Só para fazer uma amizade com quem está sentado. Mas é nessa hora que a cura vem. É nessa hora que o milagre vem. É nessa hora que a libertação vem. A palavra tem poder, né? A palavra tem poder. E o Senhor, Ele age de dentro para fora, né? Ele nos impulsiona a fazer boas obras. Por isso que quando a gente sai de uma pregação muito boa, a gente fala assim, eu quero viver isso. Eu quero viver isso logo. Eu quero praticar isso. E é o agir do Espírito Santo já no seu coração. Nossa, amanhece logo que eu quero ser crente. Eu quero ser sal e luz lá no meu trabalho. Eu quero mudar. Isso é o Espírito Santo na nossa vida, né? Ele nos faz transbordar de frutos, e frutos verdes, não, frutos maduros, doces, né? E é um sinal vermelho que a gente precisa olhar para nós quando nós observamos em nós mesmos. Isso deve ter acontecido com cada um já, e se não, se prepare para acontecer. Isso não é uma praga, isso é uma realidade. Que você vai chegar um momento que você é uma bandeira, é um sinal vermelho, quando você não estiver mais tendo paciência de ler a palavra, quando você não estiver mais tendo paciência para ouvir uma pregação até o final, quando você não quer mais nem pregar o Evangelho, você cansou de dar bom testemunho, você cansou de fazer o bem. Esse é um sinal, uma bandeira que nós precisamos buscar o Espírito Santo. É uma bandeira vermelha, um sinal vermelho de que a gente precisa se achegar. E pedir, né? Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo. Dá para nós a alegria da salvação. Né? Nós queremos ser crentes alegres, crentes bondosos, crentes que as pessoas olham e falam assim, eu desejo ter a vida que ele tem. Eu desejo... onde será que ele congrega? Eu desejo ser ele. Né? Não por inveja, mas por admiração, né? Que família bonita que ele tem, que família bonita que ela tem. Dá o horário, eles saem juntos, vão para a igreja, eles voltam juntos, eles riem, eles oram juntos, eles cantam, e isso é muito maravilhoso. Mas, voltando para Estevão estava lá fazendo bem, pregando, até ser parado, né? Se pelo debate não era possível desvirtuar Estevão, então partiram para a trapaça, começaram a trapacear, suborno, pagaram alguns homens e falaram assim, vocês vão levantar várias calúnias contra Estevão, várias mentiras. E ele foi caluniado assim como Jesus foi caluniado, né? Jesus também foi caluniado, levantaram testemunhas contra ele e falaram que eles ouviram Estevão, só um minuto, falaram que ouviram Estevão blasfemar contra Moisés, contra Deus. Também disseram que Estevão disse que Jesus destruiria aquele lugar. Mas por quê? Em João 2,19, alguém pode ler, por favor? João
2:19. Jesus respondeu: derrubem este templo, e eu construirei de novo em 3 dias. 20 e 21, por favor. Eles disseram: a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Amém. Quando Estevão começou a repetir, vou falar mais baixo, tá? Quando Estevão começou a repetir os ensinamentos de Jesus, Estevão começou a falar esse versículo aqui: derribai este templo e será reconstruído, né, em 3 dias. E aí todo mundo ouviu e falou assim: nossa, ele está blasfemando contra o templo do Senhor. Ele está blasfemando, ele está falando que Jesus vai vir e vai destruir esse lugar. Só que veja como a pessoa, quando ela não tem entendimento, ela leva para o literal. O Senhor Jesus estava falando do seu próprio corpo, que seria destruído pela morte, mas em 3 dias ele seria reerguido com glória. E eles também falaram assim, que Estevão estava pregando que os costumes de Moisés iam ser mudados. Mas por que eles falaram isso? Porque Estevão estava pregando que o Evangelho é salvação pela fé em Jesus e não pela fé na lei. Então eles falavam assim: quer destruir os costumes de Moisés, os costumes dos nossos pais, os costumes que nós aprendemos. E por que isso foi tão sério? Porque eles estavam cometendo um crime de blasfêmia, né? Estevão, né? Estavam acusando Estevão do crime de blasfêmia. A blasfêmia era considerada um crime passível de punição de morte. Em Levítico 24 diz assim: e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Levítico. Assim, o estrangeiro, como natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Então o autor de Levítico está falando assim: não importa se ele é estrangeiro, se ele é do nosso grupo, se ele blasfemar o nome do Senhor, vai ser apedrejado até a morte. E aí, quando essa punição foi dita e os mentirosos começaram a fazer essa mentira se espalhar, o povo foi atiçado. O povo foi atiçado e deu ouvido aos caluniadores e avançaram em Estevão rapidamente, agarraram Estevão, arrastaram Estevão até o sinédrio, onde estavam lá as pessoas que julgavam as causas, junto com as falsas testemunhas, que juravam ter ouvido Estevão falar. Juravam ter ouvido Estevão falar. Gente, a Bíblia, o Senhor odeia a falsa testemunha. O Senhor odeia. Porque a pessoa não ouviu, a pessoa não viu e está lá falando: eu vi. Né? E hoje, tem muita gente na prisão que é culpada? Tem, mas tem muita gente lá que é injustiçada. Tem muita gente lá que também foi injustiçada. Pode ser, claro, um número bem menor, mas existe, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? E o Senhor vai pedir contas de todo falso testemunho, né? Vai lá, fala para mim, né? Fala que você é Beltrano, fala que você pediu, fala que você que mandou, fala que eu vou no teu nome. Tudo que é meio jeitinho assim, sabe, gente? Não é o jeitinho certo. Não é bom a gente se meter, né? Tudo que tá meio nublado, é um ganho fácil, entra aqui. Presta atenção, né? Vai ver mesmo se tá certo, se é algo legal, né? Se é algo certo de fazer. Amém? Quando aquela multidão adentrou o sinédrio arrastando Estevão, as pessoas que estavam sentadas no sinédrio, igual a pastora Rosane, assim, séria, com os livros na mão, elas olharam para Estevão, fixaram os olhos nele e viram o rosto de Estevão como de um anjo. Veja, pessoas normais olharam para Estevão,
fixaram os olhos nele e viram o rosto dele como o rosto de um anjo. O que estava acontecendo ali? Por que isso aconteceu? Moisés, quando desceu do Monte Sinai, as pessoas olharam para ele e não conseguiam encarar Moisés por causa da glória de Deus. Jesus, quando desceu o monte da transfiguração, as pessoas olhavam para ele e ele resplandecia a glória de Deus. E Estevão não viu Jesus, mas estava em contato com a palavra de Deus, estava cheio do Espírito Santo, e pessoas simples olharam para ele e viram o seu anjo resplandecer, o seu rosto resplandecer como anjo. E aí, Caifás pergunta para Estevão, no capítulo 7: é verdade tudo isso que estão falando de você? Você pensa que Estevão vai responder por ele, em defesa dele? Por isso que eu li com vocês o versículo 1 e 2 do capítulo 7. É como se Estevão nem escutasse aquele homem. Estevão, olha só, e disse o sumo sacerdote: porventura, é isso assim? É assim mesmo? É verdade tudo isso que estão falando de você? Olha o que Estevão faz no versículo 2. E Estevão disse: varões irmãos, o líder aqui, o sumo sacerdote aqui do lado, é verdade? Varões irmãos e pais. Tô nem aí para você, Caifás. O Deus da glória, olha onde ele foi. Ele foi lá em Gênesis. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai. Ou seja, ele chamou a atenção daquela multidão para falar assim: nós temos algo em comum. Nosso pai? Abraão. Aí o povo já ficou: peraí, vamos ouvir. E aí eu não vou ler todos os versículos. Você vai ler capítulo 7 na sua casa. Ele vai falar de Abraão, ele vai falar de José, ele vai falar de Jacó, ele vai falar do Egito, ele vai falar de Moisés, ele vai falar todo o trajeto de Moisés no deserto, e ele vai falar até chegar no templo de Salomão, até chegar em Jesus. Veja quanto conteúdo citado de cabeça. Ele aproveita a oportunidade para defender tudo o que ele aprendeu ao longo desses anos todos. E ele faz um belo resumo do Antigo Testamento, com detalhes importantes, destacando os atributos de Deus, fazendo citações de cabeça. Ele memorizava, então ele cita Êxodo, ele cita Isaías, ele cita Ezequiel, ele cita Amós, e explica toda a história até chegar no Messias. Ele cita, ele quis dizer assim, que a fé dele não era uma fé de boca, era uma fé racional. Eu sei o que eu estou seguindo, eu sigo esse Jesus. E explicou quem era esse Jesus. Estevão queria explicar, ele cita o Isaías 66, 1 e 2, quem puder abrir aí e ler para mim. Isaías 66, versículo 1 e 2. A gente vai falar um pouquinho sobre esse versículo que Estevão citou. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Em casa me edificarei vós, e qual o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que teme da minha palavra. Amém. O que Estevão fez quando ele citou esse versículo? Ele queria dizer assim: vocês estão valorizando o templo, né? As sinagogas e tudo mais, mas eu cito um Deus aqui que não é manipulável. Eu cito um Deus aqui que é maior que o templo. Ele é maior que o templo, ele ultrapassa as paredes. Eu cito um Deus aqui que nem o céu, nem a terra pode conter Deus. Nem o céu nem a terra pode segurar Deus. Nem o céu nem a terra pode deter Deus. Na verdade, o universo é o templo de Deus. É isso que Estevão estava falando. Vocês estão dando tanto valor para paredes. O universo é o templo de Deus. Ele habita onde ele quiser.
Salomão construiu um palácio para Deus, um templo para Deus, mas nenhum templo pôde deter Deus. Aí, por isso que ele fala que a presença de Deus estava no deserto, a presença de Deus estava com Abraão, onde nem tinha templo, né? O Senhor caminhava com eles. Era isso que Estevão estava falando. E Estevão queria dizer assim: quem está blasfemando aqui são vocês, de acharem que Deus pode ser limitado a um local fechado. Só que o auge da pregação é quando Estevão faz como Pedro. Pedro, a gente ouviu, e Estevão pega a mesma linha, cheio do Espírito Santo. Estevão, depois de falar tudo isso, Estevão fala assim: mas agora, assim como seus pais, vocês rejeitaram ele. Os profetas que vieram, vocês mataram. O Messias veio, vocês mataram. Aí a coisa ficou feia para ele, porque ele fala assim, ó, logo para o final do capítulo 7, ele fala assim: os seus pais rejeitaram Deus várias vezes, não foi uma nem foi duas, foram várias vezes, e vocês rejeitaram Jesus, o Filho de Deus. Vocês são como seus pais, vocês não são melhores que seus pais, vocês são como seus pais, vocês são rebeldes, vocês são cabeça dura, vocês são dura cerviz, como se fossem bois que não se domam. Vocês são obstinados, o coração de vocês e o ouvido de vocês estão obstinados, teimosos, fechados. Vocês são circuncidados externamente, mas o coração de vocês é podre. Vocês não rejeitaram sua mensagem, vocês rejeitaram o mensageiro. Vocês rejeitaram a lei que foi dada para Moisés, acompanhada de seus anjos. E ele citava, o que ele quis dizer aqui? Deuteronômio 33, que diz assim, ó: o Senhor veio do Sinai, lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. Então a lei foi entregue acompanhada de anjos. E Estevão sabia disso. Vocês rejeitaram a lei que foi acompanhada de anjos. Aí ele queria dizer assim: vocês externamente são muito bonitos, mas o interior de vocês é pedra. Aí o que aconteceu? O versículo seguinte diz assim: que o povo rangia o dente de raiva. Essa é uma expressão muito forte. Não é só assim: eu vou te pegar. Raiva, ranger dente. Ranger dente de raiva. Se eu te pego, rapaz. Só que muita gente junta, né? E havia frustração. De repente, aí o fim foi esse. Na hora que todo mundo estava rangendo os dentes, Estevão olha para o céu. Aí foi o fim. Eis que vejo os céus abertos. E vejo Jesus à direita de Deus, em pé. Vamos parar aqui rapidinho. Olha só. Temos 4 exemplos de pessoas que viram os céus abertos. Isaías diz assim: eu vi também ao Senhor. Presta atenção onde Jesus estava. Presta atenção onde Jesus estava. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Isaías. Ezequiel: por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra, de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante a de um homem. Ezequiel. Paulo: conheço um homem em Cristo, não queria falar quem era, né? Que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, não sei o que aconteceu comigo, ele está falando aqui.
foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, ou seja, eu não consigo pronunciar o que eu ouvi lá, não consigo explicar. Glórias a Deus, aleluia. E por último, João, pobre do João lá na ilha, olha o que aconteceu. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Aqui atrás, ó, sussurrando no pescoço de João. Deus, aleluia. Gente, é muito poder. E aí, o interessante é que todas essas passagens, presta atenção que a gente fecha agora. Todas essas passagens diz que Jesus está à direita de Deus e está sentado. Não é verdade? Mas Estevão fala: eis que vejo os céus abertos. Vamos ler aqui a passagem para a gente não errar nenhuma coisinha? Vamos lá. 55 em diante. 7, 55 em diante. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Os outros estão, o Senhor está sentado. Por que Jesus está em pé? Para receber Estevão. Por isso que a glória desceu sobre Estevão. Ele viu Jesus em pé. 57 diz assim: mas eles gritaram com grande voz. Sabe o que aconteceu quando eles viram isso? Quando Estevão falou isso e veio os céus abertos? Eles ficaram igual criança, taparam os ouvidos. Está escrito aqui, ó, e taparam os ouvidos. Eu não quero ouvir mais, não quero ouvir mais o que você vê, eu não quero ouvir mais o que você ouve. Vamos matar esse homem. Mas ele não parava de falar. Arrastaram ele fora da cidade, pegaram as roupas dele e jogaram aos pés de um chamado jovem Saulo, que consentia em tudo que estava acontecendo. Não participou, mas consentia. E apedrejaram a Estevão, que durante o apedrejamento, ao invés de fazer assim: Senhor, me salva, Senhor, vou morrer, não. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no 60 ele diz: e pondo-se de joelhos, sendo apedrejado. A pedra não parou aí. Veja, quem estava notando, estava vendo ele sendo apedrejado, e ele não parava de falar até o fim. Ele disse assim: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. O que quer dizer ele se adormeceu? É o adormeceu dos cristãos. É aquele que crê na ressurreição, sabe? Está dormindo no Senhor, mas vai ressuscitar. E por isso que Estevão foi o primeiro mártir depois da ressurreição de Jesus. O que é mártir? É aquela pessoa que sofre tormentos, perseguição por causa de uma ideia, de uma crença, de uma fé, pessoa que sofre maus tratos. Veja, se uma pessoa é perseguida porque ela está errada, merece ser perseguida. Não vai dizer assim: sou ser perseguido porque falaram mal de mim. Você deve. Então, aqui o Senhor está falando de pessoas perseguidas injustamente. Estevão era uma delas. E é aqui que nascem os diáconos. Através da vida de Estevão nasceram os diáconos. Através da vida de Estevão, Saulo tem conhecimento
do Evangelho, porque isso foi um acontecimento horrível que apareceu ali. Foi um ato de violência absurdo, brutal. Não tinha supervisão, então não era algo legal, algo que eles estavam cumprindo a lei, mas foi um motim. Todos se juntaram e apedrejaram ele até a morte. E ele não murmurou, porque estava cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Essa foi a história do avivamento na vida de Estevão. Que sirva para nós cada detalhe. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Palmas